é muito conhecido, né? Ele revela um momento sublime no ministério de Jesus, aonde ele vai ressuscitar o filho da viúva de Naim. Naim, para quem não sabe, era um vilarejo agrícola na época de Jesus, aninhado no sopé do Monte Moré, que definia a margem ocidental do vale de Jezreel. O que eu acho mais interessante é que quando nós começamos a ler Lucas capítulo de número 7, a partir do verso de número 11, nós vamos perceber que a Bíblia faz questão de dizer: e aconteceu o que? Dirigiu-se Jesus. Diga assim comigo: dirigiu-se. Está muito fraco. Diga assim: dirigiu-se. Está muito fraco ainda. Diga assim comigo: dirigiu-se Jesus. Irmãos, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer. Perceba que o texto vai dizer assim: dirigiu-se Jesus. Por quê? Existem lugares que Jesus ele é convidado a ir. Quando você ora dentro da sua casa, você meio que convida Jesus para perto de você. Então existem lugares que Jesus ele é convidado, mas existem lugares que ele se dirige de livre e espontânea vontade. Por isso que o texto vai dizer: e dirigiu-se Jesus. Só que o texto também vai dizer que Jesus ele vai se dirigir a um local específico. Ele poderia ter se dirigido a uma aldeia qualquer, ou à beira de uma praia, mas a Bíblia faz questão de citar o nome da cidade que Jesus ele vai. A Bíblia vai dizer: e dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Diga assim comigo: Naim. Para quem não sabe, Naim significa tranquilidade, Naim significa aconchego, Naim significa calma. O que nos leva a crer que Naim era um lugar muito bom de se viver. Porém, quando nós lemos o versículo de número 12 do capítulo 7, nós percebemos que na cidade de Naim existia uma mulher que, por mais que estivesse morando numa cidade cujo significado do seu nome era tranquilidade, essa mulher que morava na tranquilidade, ela não tinha tranquilidade. Essa mulher que morava no aconchego, ela não tinha aconchego. Essa mulher que morava no lugar cujo significado era calma, ela não tinha calma. Por quê? A Bíblia vai dizer que ela perdeu 3 coisas no lugar onde ela deveria ter ganhado, porque o nome do lugar era tranquilidade. E talvez você esteja passando pela mesma situação daquela mulher. Ela perdeu 3 coisas. A primeira coisa que ela perdeu: a tranquilidade. Segundo, ela vai perder o seu esposo, porque a Bíblia diz o quê? Que era uma viúva que morava na cidade de Naim. E agora ela vai perder o futuro provedor da sua casa, que é o seu filho, porque o seu filho acabara de morrer. Ou seja, ela perde a tranquilidade, ela perde o esposo e agora perde o filho, que era a sua única esperança. Porque isso é questão de lógica. Se o pai de família morre, se tiver um filho homem na casa, o filho homem, ele vai estar na responsabilidade de manter a família, porque ele é o filho primogênito, o filho homem, então ele vai ter que manter a família. Então aquela mulher, ela só tinha apenas um filho, e o filho que ela tinha, o único filho que ela tinha, ela perdeu. Ou seja, ela perdeu a tranquilidade, porque ela perdeu o esposo, e ela perdeu a tranquilidade, porque também perdeu o seu filho. Só que a Bíblia também faz questão de dizer que existiam 2 multidões. Diga assim comigo: 2 multidões. Eu estou me sentindo pregando sozinho aqui. Diga assim comigo: 2 multidões. 2 multidões, igreja. Uma multidão que entrava com Jesus pelas portas da cidade de Naim, e outra multidão que saía da cidade de Naim. Se você recordar comigo, Naim significa o quê? Naim significa o quê? Significa o quê? Tranquilidade. Parece que o povo não quer falar não, tá com medo ou tá com vergonha. Naim significa tranquilidade. Ou seja, 2 multidões. Uma multidão que entrava com Jesus, aonde? Na tranquilidade. E outra multidão que saía com a viúva, que agora perdeu seu filho, e ela estava saindo da onde? Da tranquilidade. Então, uma multidão entrava na tranquilidade e outra saía da
tranquilidade. Duas multidões, igreja. Uma multidão que saía desequilibrada e outra multidão que entrava equilibrada. Duas multidões, uma multidão que saía com a morte e outra multidão que entrava com a vida. Duas multidões, uma multidão que saía sem esperança e outra multidão que entrava com esperança. Duas multidões, uma multidão que saía sem Jesus e outra que entrava com Jesus. Eu não sei de que multidão você faz parte. Se você é da multidão dos desequilibrados, se você é da multidão dos equilibrados, se você é da multidão daqueles que têm esperança, se você é da multidão dos que não têm esperança, se você é da multidão daqueles que habitam com a morte, ou se você é da multidão daqueles que habitam com a vida. Mas nesta noite eu quero te dizer que Jesus está entrando pelas portas de Buenos Aires para mudar a tua história. Ele está entrando em Buenos Aires para mudar a tua vida, porque você habita num lugar que era para ser um lugar de tranquilidade, você habita num lugar que era para ser um lugar de aconchego, você habita num lugar que era para ser um lugar de calma, mas ultimamente você tem passado por cada provação, você tem passado por cada situação difícil, e no lugar aonde deveria ser um lugar de tranquilidade, você já não tem mais tranquilidade, você já não tem mais aconchego, porque talvez nesta pandemia que se passou ou que ainda nós estamos, você talvez tenha perdido o seu ente querido, alguém que você amava muito. Talvez você tenha perdido a sua alegria, talvez você tenha perdido a sua vontade de viver. Você não tem mais vontade de viver, você não tem mais vontade de se alegrar, você não tem mais vontade de fazer a obra, porque no lugar de tranquilidade você perdeu a tranquilidade. Só que Jesus está entrando dentro da tranquilidade hoje e Ele vai convidar você. Eita glória, eu estou sentindo Jesus aqui. Ele vai entrar dentro da tranquilidade e Ele vai convidar você para entrar dentro da tranquilidade com Ele. Só quem quer entrar na tranquilidade com Jesus? Já vou levantando essa mãozinha aí lá no terceiro andar, mas só se for para dar uma olhada bem bonita para Jesus. Como eu falei no começo, eu vou falar de novo. Se você espera receber alguma coisa de mim, você vai sair daqui mais vazio do que você chegou. Mas se você espera receber alguma coisa daquele que está sobre mim, pode ter certeza, você vai sair daqui debaixo de uma tranquilidade tão abençoada que você vai dizer assim: eu saí sem Jesus, mas estou voltando com Ele. Eu saí sem tranquilidade, mas estou voltando com ela. Eu saí sem aconchego, mas estou voltando com aconchego. Eu saí sem calma, mas agora volto, porque eu saí sem Jesus e agora eu estou voltando com Ele. Só quem crê que Jesus está presente neste lugar, receba tranquilidade nesta noite. Levanta essa mão aí, profeta. Levanta essa mão aí, varoa, porque Deus está te dizendo nesta noite: está descendo calma e tranquilidade para a tua vida. Não te preocupa não. Não vai dar certo. Diga assim comigo: não vai dar certo. Diga assim: já deu certo. Diga assim comigo: Jesus não vai fazer. Está muito fraco. Diga assim: Jesus não vai fazer. Jesus já fez. Ele conhece a tua história. Ele sabe teu nome. Ele sabe a tua data de nascimento. Ele sabe o número do teu CPF. Às vezes você pode até querer achar que você é alguma coisa, mas você não é nada. Sabe quando é que você reconhece que você não é nada? Quando você perde tudo que você tem. Aí você aprende a dar valor e você aprende a reconhecer que você não é nada sem Jesus. João 15,5 vai dizer: sem mim nada podereis fazer.